A gente vai falar de um tema que foi muito discutido ultimamente, né? Que foi o licenciamento lá da exploração não, da pesquisa, né? De petróleo lá na foz do rio Amazonas. Então hoje eu me debrucei, fui buscar um parecer técnico do processo, a licença ambiental de operação, e hoje a gente vai conversar um pouquinho mais sobre isso. Fica à vontade para as perguntas. Não é a minha área, né? O licenciamento de exploração de petróleo, de pesquisa de petróleo, mas acredito que eu posso compartilhar um pouquinho com vocês com relação ao processo de licenciamento ambiental. Tá bom? Então vamos lá. Primeiro, Wagner, onde que é esse projeto, isso que deu todo esse falatório aí? Onde que é essa pesquisa? Bom, o ponto mais próximo da costa está a 160 quilômetros. Então, olha só, eu retirei essa imagem aqui lá do estudo de impacto ambiental, né, apresentado. Então, veja que interessante. Vamos fazer umas anotações aqui com a caneta esferográfica vermelha. Ó, aqui nós temos o poço de extração licenciado, ó, que eu estou analisando aqui com vocês. Ó, aqui está em vermelho, tá vendo aqui? Ó? E aqui a distância é aproximadamente 160 quilômetros aqui do poço até ali a, a parte continental, tá bom? E aqui nós temos o estado do Macapá e aqui está a região do poço, ó. Vou assinalar para vocês aqui, ó, aqui o poço onde se pretende fazer a extração, pretende não, onde está sendo feita a pesquisa, né, já que foi autorizada a licença ambiental de operação, foi emitida. Tá bom? Então, fazemos aí a nossa primeira colocação de onde que é. Vamos localizar bem. Eu achava que era bem em frente, assim, a foz do Amazonas, mas na verdade a bacia é chamada Bacia da Foz do Amazonas, né? Da Foz do Amazonas. Então, eu achava que era aqui mais próxima, né? Então, ela está mais ou menos 500 quilômetros de distância da foz aqui do rio, é mencionado lá no estudo ambiental, tá? Não conferi. E aqui está a localização do poço e a localização mais próxima do continente, 160 quilômetros. Muito bem. O que foi o licenciado Wagner? Está tendo exploração lá de, de petróleo? Já foi autorizada a exploração de petróleo? Não. O que foi o licenciado foi a pesquisa exploratória para você obter informações geológicas, para você pesquisar, primeiro, se há petróleo e gás, mas não só se há petróleo e gás, se há petróleo e gás em escala econômica, ou seja, que compense os investimentos para que haja extração, tá bom? E aí, como que se faz esse poço para fazer essa pesquisa exploratória, né? Na verdade, vamos fazer uma analogia bem grosseira aqui, seria uma sondagem que a gente faz em solo, mas uma sondagem lá a 2.000, 3.000 metros de profundidade. Né? Nesse caso aí, desse poço, se não me engano, começaria em aproximadamente 2.100 metros a perfuração, e iria aí, aprofundaria aí, eu não vi os dados lá, mas não me lembro de cabeça, mas ao início da perfuração ali, 2.000 metros de profundidade, 2.000 metros de coluna de água, tá bom? Muito bem. Então, esse navio aqui, essa foto aqui, foi exatamente essa sonda aqui de perfuração NS-42, eu tirei da notícia da Petrobras, né, que publicou que a sonda já estava próximo ao local, né, então aí a gente verificou aí que esse equipamento, a partir desse equipamento é que se faz lá o poço, né, a pesquisa. Tá bom? Como que acontece o processo de licenciamento? Houve um protocolo por parte da Petrobras, o IBAMA, os supervisores ou superiores designaram uma equipe responsável pela análise, eles fizeram manifestações técnicas, informações técnicas, pareceres técnicos e pediram inúmeras vezes complementações. Esse processo está andando desde 2014, tá? Pedidos de complementação teve muitos pedidos de complementação e essa é a parte mais demorada do licenciamento, né? Por quê? Os analistas verificam o que está faltando, pedem as complementações e aí, às vezes, esse ofício não é atendido ou as respostas geram novas dúvidas e aqui a gente fica nessa região aqui, ó, que nós consideramos, eu digo que é um laço, né, ó, nessa região aqui, que é a região mais complicada aí para você ter o andamento do processo de licenciamento ambiental. Então fica um pedido de complementação, aí as complementações vêm, voltam, né, e aí acaba demorando bastante. Todas as complementações foram atendidas, daí será feita a vistoria, não exatamente no lugar do poço nesse caso, mas das embarcações para atender a questão do resgate de fauna coberta com óleo,
né? As embarcações que vão dar apoio à, à perfuração, à sonda, né? Também a questão dos centros para receber os animais que possam ser atingidos por vazamentos de óleo. Então tem a questão da vistoria e a elaboração dos relatórios de vistoria. E aí vem o parecer técnico conclusivo. A licença sai ou a licença ambiental não sai, tá? Com o parecer técnico emitido, o superior, né, no caso lá o presidente do IBAMA, precisa concordar, né, se a licença vai ser emitida ou não. Tá? Ele precisa fazer essa análise. E aí, se ele não concordar, ele pode designar uma nova equipe para fazer a análise do processo de licenciamento. Se o superior concorda, a gente precisa saber se o parecer é favorável ou não. Se o parecer é desfavorável, como a gente vai ver hoje, que teve um parecer desfavorável, a licença é negada. Se o parecer é favorável, a licença ambiental é emitida. O que nós não mencionamos aqui? A audiência pública, né? Teve audiências públicas em virtude de ser o estudo ambiental mais complexo que nós temos no Brasil, né? Que é o estudo de impacto ambiental juntamente com o relatório de impacto ambiental. O EIA, o estudo de impacto ambiental, é o estudo mais técnico, né? A linguagem mais técnica, é uma conversa entre consultoria, empreendedor, consultoria e analistas do órgão ambiental, enquanto o RIMA é um documento que traz a síntese do EIA, mas uma linguagem acessível, privilegiando tabelas, figuras, por quê? É um instrumento para que a população conheça o processo e vá preparada para participar das audiências públicas, tá bom? Então foi exigido o EIA-RIMA, então tem que ter audiência pública, beleza? Muito bem. Ó, esse procedimento varia entre os órgãos, tá? De acordo com cada órgão, cada particularidade de cada órgão ambiental estadual, municipal, né? Certidões, agora que tem as licenças autodeclaratórias aí em alguns estados, elas têm trâmites mais simples, não passam por toda essa análise, tá bom? Muito bem. Wagner, eu quero pesquisar os processos do IBAMA, eu quero pesquisar esse processo, porque a sua live eu quero ver com os meus olhos. Ótimo, eu vou te ensinar o caminho agora mesmo, ó. Nesse site aí, a IBAMA, digita lá, IBAMA Consultas IBAMA, vai aparecer esse site aqui. Você clica lá em Estudos Ambientais e a RIMA, tá vendo aí na setinha vermelha? E aí você vai lá, no nosso caso aqui, desse licenciamento de exploração de petróleo, você vai lá no campo petróleo, né? Vai lá em petróleo, depois de petróleo você vai em perfuração, tá? Vai em perfuração, que é o nosso caso, aí vai ser perfurado um poço. Muito bem. E aí depois, lá que você acessa a perfuração, vai ter diversos locais onde há perfurações que a Petrobras já pediu para o IBAMA. E aí você vai lá na bacia perfuração, perfuracão, bacia da Foz do Amazonas, vai no terceiro item. Você vai achar esse caso aqui, ó, que é o bloco FZA-M59, que é justamente esse que nós estamos conversando aqui hoje, esse que deu a polêmica recentemente, tá bom? E aí você vai ter acesso ao EIA-RIMA, ó, quer ver? Vou anotar com a caneta aqui para vocês, ó. O EIA-RIMA versão 1, 0, o EIA-RIMA inicial, o EIA-RIMA revisado, o EIA-RIMA revisado de novo, depois de um parecer técnico do IBAMA, tem os pareceres técnicos do IBAMA, tem as audiências públicas, tem diversos arquivos lá, tá bom? Muito bem. Então vamos discutir agora o parecer técnico do IBAMA de outubro de 2024. Wagner, não teve nenhum parecer técnico em 2025? Teve, mas eu não achei. Tá. Então eu vou pegar esse parecer técnico de 2024 para a gente discutir, olha só para você ver como que é a profundidade da análise dos licenciamentos ambientais, o que um analista mais pega no pé. Nesse caso que você está vendo na tela aí, que olha que interessante, é um parecer técnico que vai analisar a reapresentação do pedido de licença ambiental. Por quê? Porque a licença ambiental foi negada. Teve um momento que essa licença ambiental para esse poço foi indeferida, ela foi negada. A Petrobras entrou com um recurso, né, com relação a esse indeferimento que o IBAMA emitiu para esse pedido de licença ambiental. Então, esse parecer que nós estamos vendo, 223 de 2024, é um parecer analisando um pedido que estava fazendo o seguinte, ó, reconsidere esse indeferimento, IBAMA. Eu quero furar esse poço, é preciso furar esse poço, e eu vou apresentar as informações para você aqui agora, para você saber que é possível furar esse poço, tá bom? Muito bem. Então,
Olha que interessante. Então, como o parecer analisou a reapresentação do pedido, houve um indeferimento, uma negativa dessa licença ambiental de operação anteriormente, tá? Muito bem. Olha o que a Petrobras disse. Eu sintetizei, tá, pessoal? Não coloquei tudo aqui. Por isso que você quiser verificar lá tudo certinho, quais são os documentos, fique à vontade, já dei o caminho ali anteriormente. A Petrobras falou o seguinte, ó, a perfuração exploratória vai ser realizada a cerca de 560 quilômetros da foz do Rio Amazonas, onde não há nenhum registro de unidades de conservação, terra indígena ou povos isolados. Olha o que o IBAMA respondeu. Olha, a afirmação até certo ponto, ela é verdadeira, mas tem um detalhe, tá? A perfuração, a sua atividade, você não tem que olhar apenas para a sonda lá em cima do poço. Não é só isso. Tem a tua base de apoio aéreo, tem a rota de aviões e de helicópteros entre a sonda e a base no continente, tem a base de apoio marítimo. Então, assim, você não pode olhar só para a sua atividade. Você tem que olhar também para as infraestruturas associadas. O que a sua atividade vai precisar para ser instalada. É que nem linha de transmissão. Vai ter as linhas de transmissão, mas você precisa falar do canteiro de obras. Onde é que vai ser o canteiro de obras? Não é verdade? E olha que interessante. Com relação à rota aérea, a rota aérea tem impacto em terras indígenas. Né? Então, tem impacto em terras indígenas, a FUNAI foi acionada, né? A IBAN, a FUNAI opinou no termo de referência, a Petrobras ignorou o termo de referência da FUNAI, né? E aí culminou nas exigências do IBAMA. Olha, tem um impacto ambiental sobre as terras indígenas em virtude do ruído, né, causado pelas aeronaves. Esse impacto não foi identificado e também não foi avaliado no estudo de impacto ambiental. Certo? Muito bem. A Petrobras, olha que interessante. Nessa mesma linha, com relação ao impacto dos indígenas, ela questionou, bateu o pé, né? E que é normal no licenciamento, né, pessoal? São discussões técnicas, e o mais importante é que elas sejam, é importante frisar aqui, que elas sejam feitas sempre com respeito, né? A Petrobras disse o seguinte, olha, eu vou utilizar o aeródromo de Oiapoque. E o barulho das aeronaves não é o impacto da perfuração, ele é o impacto do aeródromo. E o aeródromo já é licenciado. Nossa, isso deu, olha, um bafafá danado, 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 danado. Teve até manifestação da AGU, né, sobre isso. Nossa, deu um histórico gigante lá no processo. Né? Então, a Petrobras disse isso aí, mas olha que interessante a alegação do IBAMA. E aí vai para todos os colegas que fazem o licenciamento ambiental para tomar cuidado com as incongruências no próprio estudo. Né? Olha que interessante. O próprio estudo ambiental apontou um aumento de 3.000% na atividade do aeródromo de Oiapoque. E pela posição do poço do empreendimento, haverá sobrevoo de áreas onde não tem nenhuma rota estabelecida, ou seja, é uma paisagem sonora, um local que tem questão sonora pouquíssimo alterada por aviões, mas vai aumentar 3.000% os voos naquela região. Então veja que interessante. Então, isso aqui eu trouxe lá do próprio parecer técnico, né? O argumento da Petrobras, isso o IBAMA falando, né, no parecer, que o barulho das aeronaves não se configura o impacto direto da atividade, mas sim do aeródromo de Oiapoque, que teve o seu processo de licenciamento pelo órgão ambiental estadual do Amapá, isso está em evidente contradição com o próprio estudo de impacto ambiental, né? Porque no estudo de impacto ambiental tem a alteração no comportamento e afugentamento de avifauna em função dos ruídos gerados pelas aeronaves. Isso como impacto direto do empreendimento. Ou seja, se tem impacto do ruído das aeronaves para a avifauna, não tem impacto dos ruídos das aeronaves para as comunidades indígenas? Então aí fica uma coisa realmente incongruente, na minha opinião. Tá? Concordo com o nosso colega do IBAMA. Tá certo? E olha que interessante. Segundo o texto do próprio estudo de impacto ambiental, as aeronaves responsáveis pelo transporte dos profissionais entre a base de apoio e a unidade, elas podem gerar impactos nas aves presentes na área de influência da atividade, em função dos ruídos gerados pelo rotor dos helicópteros. Então veja, se é gerado um impacto para a avifauna em virtude do ruído, o aspecto ambiental ruído é o mesmo.
Só que ele vai gerar outro impacto também, não só na avifauna, como também nos indígenas. Lembrando que, segundo o parecer do IBAMA, isso foi considerado no termo de referência, houve um posicionamento da FUNAI e, segundo o IBAMA, isso foi ignorado pela equipe técnica da Petrobras e da consultoria. Tá? Estou colocando o que estava no parecer técnico do IBAMA. Muito bem. A Petrobras também mencionou que sempre atendeu a todos os pedidos de complementação do IBAMA, mas que o próprio IBAMA falou que tinha questionamentos que podiam ter sido feitos anteriormente, causando embaraço ao processo, principalmente no estágio em que ele se encontra. Então, assim, a Petrobras disse, olha, eu sempre respondo tudo o que você quer, mas tem coisas que você mesmo admitiu que já deveria ter pedido. Né? E o IBAMA falou o seguinte, olha, o IBAMA mesmo, a qualquer momento do processo, ele tem que verificar as falhas, né? Ele tem um dever legal de apontar as falhas para evitar danos ambientais, isso em qualquer momento. Então, também, além disso, a Petrobras disse, é responsabilidade do empreendedor elaborar um estudo que atenda à legislação e demais normativas. E que essa legislação e as normativas, elas balizam as boas práticas do setor. Então, ou seja, não deveria ser o IBAMA apontar as irregularidades. A Petrobras deveria fazer um estudo completo, né, com base no termo de referência e nas normativas. E principalmente, um ponto que pegou muito em outros pareceres e nesse aqui, principalmente, é o Plano de Proteção à Fauna, o PPAF. Tá? Esse Plano de Proteção à Fauna, ele deveria levar em consideração, o norte dele deveria ser o quê? O Manual de Boas Práticas, o manejo de fauna atingida por óleo. É uma obra, né, o Manual de Boas Práticas, com o subtítulo Manejo de Fauna Atingida por Óleo. Essa é uma publicação já conhecida, se não me engano, de 2018, né? Faz parte do Plano Nacional contra vazamentos de óleo, né? Planos emergenciais nacionais. Então, assim, é uma obra já conhecida. Isso tinha que ser bem abordado, né, nesse estudo ambiental. Por quê? Esse manual, ele traz como que tem que acontecer o manejo de fauna oleada, né? Fauna suja com óleo. E, além disso, ele traz a estrutura mínima dos centros e instalações que vão atender a um acidente, a um incidente, tá? Então, veja, tem as regras, tem as normativas. O analista do órgão ambiental vai fazer isso, ele vai comparar o projeto com os manuais, com as instruções normativas, com as resoluções conjuntas, os decretos e as leis. Então, se você vai preparar um estudo ambiental, você tem que estar muito, muito, muito ciente dos bons manuais, da legislação, dos decretos, das instruções normativas, dos manuais, que são muito importantes, porque estes são os nortes dos analistas do órgão ambiental. Bom? Novo plano. Então, nesse recurso, a Petrobras apresentou um novo plano de proteção à fauna, né? Um novo PPAF, para atendimento da fauna suja com óleo, da fauna oleada. Então, para o IBAMA, não foram apresentadas as empresas responsáveis pelo atendimento da fauna no caso de um acidente. Além disso, foi mencionado que 3 helicópteros estariam disponíveis no aeródromo de Oiapoque, mas na tabela de recursos do próprio plano constava que só tinha um helicóptero. Então, assim, gera dúvida. É 3 ou é 1? Tá? Concordo com os meus colegas, eu faço a mesma coisa nas minhas análises. Eu vou esclarecer a divergência entre a folha tal e a folha tal. Né? Pode ter um besouro aqui. Beleza. Além disso, a unidade de estabilização e despetrolização de Oiapoque, que eles chamaram de UED-OIA, não havia sido instalada. Por quê? Porque a própria Petrobras mencionou que, olha, após o término dos processos licitatórios atualmente em curso, a Petrobras complementará e atualizará esse plano com dados técnicos da empresa que vai ser contratada por operar essa unidade de estabilização e de despetrolização, né? Então eu vou mencionar qual vai ser a equipe, qual vai ser o detalhamento dessa unidade de manejo. Ou seja, deixou muito claro para o IBAMA, olha, a unidade nem existe. Tá, muito bem. Eu dou uma licença, o posto está sendo lá investigado, e aí acontece um acidente, a unidade nem está pronta. Não dá, né, pessoal? Não tem como. Não tem como mesmo. Concordo plenamente com os nossos colegas do IBAMA. Não foram apresentados tempos de mobilização, deslocamento e logísticas de embarcações para ajudar no atendimento ao acidente.
e profissionais para atendimento emergencial. Visto que lá, pessoal, a região eu não conheço, mas eu imagino que deve ser as vilas, né? As cidades são muito distantes. Então tem que ter um planejamento bom de logística. Ó, aconteceu um acidente, como é que vai ser? Quanto tempo que a gente chega lá, né? Então é complicado isso aí. E isso daí precisava ter sido bem mencionado, né? Ter sido estimado para a gente comparar esses dados com o que consta no manual que a gente mencionou anteriormente. Pra você ter mais, esse plano trouxe que o menor tempo de resgate até essa unidade de estabilização e despetrolização seria o menor tempo, tá? Menor tempo. Com uma boa embarcação, 10 horas e meia. 10 horas e meia significa o seguinte, você vai poder fazer o resgate só durante o dia, né? Porque senão, se você não tiver embarcações que possam se movimentar à noite, como é que você vai fazer o resgate e tem um acidente? Então, se não tiver o resgate noturno, dificilmente o cumprimento do manual de boas práticas aconteceria. Então, veja como que o analista tem que pegar o plano, ele tem que cruzar com os dados e pensar no que vai acontecer, né? Não só a consultoria que elabora isso, mas o analista, né? Levantar esses pontos que deveriam ter sido levantados, trazidos pela consultoria. Conclusão. Qual foi a conclusão deste parecer técnico? Não foi o último, tá, pessoal? Tem um parecer técnico de 2025 antes da licença ter sido emitida, mas isso eu não consegui achar, tá bom? Considerando-se esta revisão do plano de atendimento à fauna e as condições meteoceanográficas da região, não foi apresentada alternativa viável que mitigue satisfatoriamente a perda de biodiversidade no caso de um acidente com vazamento em óleo. Ou seja, se nós tivermos um acidente, nós não temos o mínimo. Nós não temos quem vai atender, nós não temos velocidade para atender esses animais, nós não temos nem para onde levar esses animais, né? Para fazer o tratamento. Aliás, nós, segundo o IBAMA, não tinha nem a lista dos profissionais que iam fazer esses atendimentos, né? Quais são os profissionais? Tinha a menção a alguns profissionais, mas eram assim, 2 veterinários, então significa que eles vão fazer turno de 12 horas? Ou não vai ter atendimento 24 horas? Então esses questionamentos que o IBAMA fez e não obteve como resposta da Petrobras até outubro de 2024, tá? Então este parecer técnico, um deles, eu imagino que seja o penúltimo, tá? Este parecer técnico teve essa conclusão. Ó, esta condição de não termos uma segurança, uma previsão desse plano de atendimento à fauna, ela é especialmente crítica, tendo em vista a expressiva biodiversidade marinha que existe na região e alta sensibilidade ambiental dos ecossistemas que poderiam ser impactados com esse vazamento desse óleo em virtude de um acidente nessa pesquisa exploratória. Não é extração de óleo ainda, tá, pessoal? Não foi licenciada a extração de petróleo, é a pesquisa, tá? Dessa forma, não foram identificados nos documentos analisados elementos suficientes que a Petrobras apresentou que permitissem a revisão da sugestão de indeferimento da licença ambiental e do arquivamento desse processo. Ou seja, essa equipe, que se não me engano acho que para mais de 10 pessoas, essas equipes, elas sugeriram que o indeferimento da licença ambiental seja mantido, né? Esse processo de licenciamento ambiental deveria ser mantido, essa negativa, tá bom? A licença ambiental de operação tá aí, ó. Essa eu consegui. A licença ambiental de operação 1684 de 2025. Essa licença aí foi emitida pelo presidente do IBAMA, tá aí, né? Aqui tá o cabeçalho da licença, né? Olha, aqui tá os dados da Petrobras, eu tirei os dados, né? Mas essa é a licença ambiental de operação assinada no dia 20 de 10 de 2025, ao 12h14, né? O horário de Brasília, pelo presidente do IBAMA, com validade de 6 anos. Então, licença de operação 1684 de 2025. E eu trouxe para vocês aqui algumas condicionantes dela interessantes para que vocês conheçam, né? Então, vamos lá. Olha, tem algumas embarcações que elas não podem mais integrar a lista única de embarcações da Petrobras a partir da emissão dessa licença. Por que eu entendo? Essas embarcações, não sou da área, mas imagino que elas vão servir exclusivamente lá para a extração, dando apoio na extração desse poço,
né? Então, deixa eu tirar aqui essas embarcações não podem fazer parte da lista única de embarcações da Petrobras. Qualquer alteração de embarcação ou equipamentos que servem para a resposta à emergência tem que ter um pedido de anuência do IBAMA, tá? Outras condicionantes. Qualquer alteração da estrutura de resposta aos acidentes tem que ser registrada na tabela única de informações do processo de licenciamento, tá? Do IBAMA. Também tem que ser disponibilizados os dados de localização das unidades que compõem o plano de emergência individual, né? O plano de proteção à fauna e também da sonda que vai ser utilizado tem que ter os dados que permitam que, por acesso externo ao sistema da Petrobras, seja acompanhado em tempo real a movimentação dessas embarcações. Também tem que ser executado o plano de emergência individual, ó, conforme aprovado no parecer técnico 198/2025. Eu acho que é esse parecer técnico aqui, ó, 198/2025, ele que foi favorável à emissão da licença ambiental. Pode ser também que ele tenha sido desfavorável, tá? E isso tenha sido uma decisão do presidente do IBAMA. Mas eu não tenho dados para falar para vocês como que isso foi, tá? Deixa eu ver se eu consigo apagar essas anotações feias aqui. Muito bem. Deixa eu só ver aqui. Marca texto, borracha. Borracha, borracha, borracha. Obrigado, muito bem. Implementar o plano de proteção à fauna, seguindo as solicitações exaradas no parecer 198/2025. Aqui eu acho que esse parecer que aprovou a emissão da licença ambiental, tá? Porque o plano de proteção à fauna, o parecer que eu analisei com vocês de outubro de 2024, apontou alguns problemas, né? Então eu acho que foram corrigidos e aí teve esse parecer aí de 2025, né? E eu disse, ó, que além das solicitações do parecer, também tem que atingir o manual que a gente conversou, né? Manual de Boas Práticas, Manejo de Fauna Atingido por Óleo, tá bom? E esse manual foi aprovado pela Instrução Normativa 28 de 2018, tá bom? Isso aqui nós estamos vendo as condicionantes da licença ambiental que foi emitida, tá bom? Resíduos da perfuração, o uso e descarte de fluidos, cascalhos e pastas de cimento tem que seguir as diretrizes vigentes conforme o processo administrativo específico para isso, tá? Tem um processo administrativo específico para isso. Não poderão ser descartados no mar os cascalhos provenientes da perfuração, né, da fase reservatória, onde está localizada a reserva principal de óleo, e aqueles oriundos de reservatórios mais rasos. Também tem que ser implantado o Plano de Gerenciamento de Resíduos da Atividade de Perfuração, o PGRAP, tá bom? Conforme aprovado pelo IBAMA. Também tem que ter o plano de amostragem dos estoques de baritina e de base orgânica, acredito que são compostos utilizados aí na perfuração, tá bom? Olha que interessante, quando a gente sempre fala que é um campo, você fazer relatório de cumprimento de condicionantes, ó. Apresentar relatório consolidado com periodicidade anual das ações comprobatórias de cumprimento das condicionantes dessa licença, né? Os relatórios têm que ser apresentados na versão digital, arquivo único, compreendendo cada projeto e cada programa, tem sumário, objetivo, indicadores, metas, né? Evidências fotográficas, shapefile, cronogramas atualizados e referências bibliográficas, né? Quem tiver envolvido, os responsáveis técnicos, tem que apresentar os seus registros profissionais, né? No Conselho de Classe e o CTF, se couber, tá? E o relatório deve trazer na conclusão a medida da efetividade das ações implementadas sobre o componente monitorado. Ou seja, tem que ter alguém que veja todas as condicionantes da licença e faça um relatório se está sendo cumprida ou não. E, além disso, o relatório tem que apresentar uma modelagem de dispersão de óleo utilizando a nova base hidrodinâmica elaborada pela margem equatorial. Interessante, né? Muito bem, bem diferente dos processos que a gente consegue ver no dia a dia. Muito bem. Quem perguntou os custos dessa obra, é só você fazer os cálculos, né? Olha que interessante. O Vicente está participando da nossa live, como sempre, aqui, tá? O meu filho. Lá na Lei Federal 9985 de 2000, ó, trouxe para vocês aqui o artigo 36, as atividades que têm significativo impacto ambiental, ou seja, aquelas que tiveram licenciamento mediante o rei e a rima, elas têm que destinar recursos, né, para unidades de conservação de grupo de proteção integral.
E esse valor, esse dinheiro, não pode ser inferior a 0,5%. Nesse caso aqui do IBAMA, vamos grifar aqui, ó. Somente essa pesquisa aqui, o 0,5% é 39.664.556 reais. Então aí você faz o custo de instalação dessa obra e depois você pode estimar quanto que foi o estudo ambiental.